Há frases que, quando ouvidas, não apenas ecoam na mente, mas penetram na alma. Carl Jung dizia que certas palavras não são apenas sons, elas são chaves que abrem portas trancadas dentro de nós. Hoje, você vai conhecer 3 delas, capazes de transformar não só a maneira como você se vê, mas também como encara o mundo ao seu redor. Quando pronunciadas no momento certo, essas frases despertam algo que talvez você nem soubesse que estava adormecido. Elas são como espelhos que revelam o que você sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. E o mais impressionante é que não se trata de mágica, mas de compreender os mecanismos profundos da psique humana, exatamente como Jung ensinava. Imagine palavras tão poderosas que, ao serem ditas, quebram padrões mentais, dissolvem máscaras e expõem a verdade que você carrega no íntimo. Elas não apenas tocam a sua razão, atingem diretamente o inconsciente, onde as raízes de suas crenças e medos estão fincadas. São frases que, uma vez ouvidas, você não consegue esquecer. Jung acreditava que o inconsciente coletivo se manifesta através de símbolos, e essas frases funcionam exatamente como esses símbolos, simples à primeira vista, mas carregadas de significados profundos que você só compreende de verdade quando está pronto. Elas não julgam, não ordenam, apenas iluminam. E talvez o mais fascinante seja perceber que, ao conhecê-las, você começará a ver os outros e a si mesmo de uma forma completamente diferente. É como se uma cortina caísse e, pela primeira vez, você enxergasse o palco inteiro da sua vida. Então, prepare-se, porque depois de ouvir o que vem a seguir, não há caminho de volta. Jung não a dizia como um aviso vazio, mas como uma verdade implacável da psique humana. Resistir a um pensamento, um sentimento ou uma memória não o faz desaparecer. Ao contrário, o fortalece. O inconsciente funciona como um rio subterrâneo. Quanto mais tentamos barrá-lo, mais pressão acumulamos até que ele transborde. Ao ouvir esta frase, muitos sentem um desconforto imediato, porque ela revela que aquilo que evitamos encarar é justamente o que mais molda nossa vida. Pense nos medos que você empurra para um canto da mente. Talvez seja o medo de perder alguém, de fracassar ou de ser rejeitado. Você pode evitar falar sobre eles, mas no silêncio eles crescem. Jung sabia que o inconsciente não é um depósito morto de lembranças. É vivo, ativo e se manifesta em sonhos, lapsos de fala e até nas pessoas que atraímos. Ignorá-lo é como tampar o sol com as mãos. Por alguns segundos, você se ilude, mas a luz inevitavelmente se infiltra. O poder desta frase está em virar o espelho para nós mesmos. Ao invés de culpar o mundo, ela nos força a encarar nossa própria participação naquilo que mais nos fere. Quantas vezes você já se viu preso no mesmo tipo de problema? Isso não é coincidência. É repetição de um padrão inconsciente que você ainda não ousou enfrentar. Encarar o que resiste não é simples. Jung acreditava que o caminho da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, exige que caminhemos em direção àquilo que evitamos. O que você teme é, paradoxalmente, a chave para sua libertação. Essa frase não é apenas uma reflexão, é um chamado para parar de fugir e começar a ouvir a voz que vem de dentro. Quando você entende isso, algo muda. É como se, pela primeira vez, a luta interna perdesse sentido e a energia antes gasta em resistir se transformasse em força para transformar. O medo deixa de ser um inimigo invisível e se torna um mestre exigente, mas sábio. Poucas frases revelam tanto poder oculto como esta. Jung nos lembra que não somos tão racionais e conscientes quanto gostamos de acreditar. Grande parte do que fazemos é motivado por forças que nem percebemos. O pior é que quando essas forças moldam nosso caminho, temos a ilusão de que tudo é obra do destino. O inconsciente não é apenas um depósito de traumas, mas também de talentos, desejos e verdades que não tivemos coragem de assumir. Quando não o iluminamos, vivemos como marionetes de nossas próprias sombras. Tomamos decisões baseadas em impulsos que não compreendemos e depois justificamos com explicações lógicas que soam convincentes, mas são apenas desculpas bem contadas. Essa frase é um convite brutal à autorresponsabilidade. Ela nos diz que não podemos mais colocar nas mãos da sorte, de Deus ou do azar, aquilo que é, na verdade, fruto de nossa própria negligência com o autoconhecimento. Jung acreditava que iluminar o inconsciente é o ato mais revolucionário que um ser humano pode realizar.
Mas fazer isso não é confortável. Requer coragem para observar nossas reações automáticas, nossas escolhas repetitivas e os relacionamentos que, de maneira misteriosa, sempre acabam no mesmo lugar. É aí que descobrimos que destino muitas vezes é apenas o nome poético que damos para um roteiro escrito pela parte de nós que ainda não conhecemos. Quando trazemos luz ao que estava escondido, passamos a escrever uma história diferente. O destino deixa de ser uma força cega e passa a ser uma ferramenta moldada por nossas mãos. É nesse momento que a vida começa a ganhar sentido real. Entre todas, talvez esta seja a mais poética e, ao mesmo tempo, a mais perigosa para quem não está pronto para ouvi-la. Jung sabia que o mundo externo é fascinante e cheio de estímulos, mas também é um convite constante à distração. Quem vive olhando apenas para fora, vive de sonhos que evaporam ao amanhecer. Olhar para dentro é um ato subversivo. Significa retirar a máscara social, despir-se das expectativas alheias e encarar o que realmente somos, sem maquiagem, sem encenações. Esse é o despertar que Jung falava, um estado em que deixamos de viver no piloto automático e passamos a reconhecer cada pensamento, emoção e desejo como parte de um eu mais profundo. Mas o despertar não é romântico como parece. É doloroso, porque exige renunciar às ilusões confortáveis. É perceber que muitas das metas que você perseguiu eram impostas por outros e não nascidas do seu verdadeiro ser. É um chamado para abandonar o sonho seguro e entrar na incerteza da vida autêntica. Quem se dispõe a esse olhar interno começa a perceber que o mundo não é mais o mesmo. As conversas superficiais perdem sentido, os relacionamentos baseados em conveniência se desfazem e as ambições vazias se revelam como tal. É como acordar de um sonho e, ao abrir os olhos, perceber que está em um lugar completamente diferente do que imaginava. Esse é o momento em que você começa a viver de verdade, não mais buscando lá fora a validação ou o sentido, mas encontrando-os no único lugar onde sempre estiveram, dentro de você. Quando unimos essas três verdades, formamos um mapa para a transformação pessoal que Jung tanto defendia. Parar de resistir ao que dói, iluminar o inconsciente e olhar para dentro não são passos isolados, são partes de um mesmo caminho. Cada uma dessas frases, sozinha, já tem força para mudar vidas, mas juntas, elas se tornam uma bússola que aponta para o centro do nosso ser. A primeira nos ensina a parar de lutar contra nós mesmos. A segunda nos dá a responsabilidade de assumir o controle da própria história.